Nós conversamos a partir de agora com Roberto Shoa, ele que é conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Faz a gentileza de nos atender. Roberto, bem-vindo aqui com a gente, enquanto tentamos entender ainda as dimensões dessa classificação. Qual que é a avaliação que vocês fazem? De que forma isso poderia atrapalhar as investigações que são feitas, inclusive com colaboração, com interação internacional, que já existe hoje? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Roberta. Obrigado pelo convite e a oportunidade de contribuir com vocês. Eu acho que primeiro a gente precisa entender que esse trabalho conjunto entre Brasil, Estados Unidos, Brasil e outros países, Portugal e vizinhos latino-americanos, ele tem sido construído e tem ocorrido há décadas. O combate a essas organizações criminosas, que a princípio eram problemas estaduais, depois se tornaram nacionais, e no caso dessas duas organizações se tornaram realmente internacionais por causa dessa atuação em outros países, ele tem sido construído ao longo do tempo. E o Brasil nunca se esquivou desse trabalho. Inclusive, no governo atual, houve essa proposta, houve um acordo, inclusive, assinado entre a Receita Federal e o US Customs americana para troca de informações. Há uma tentativa do governo de estabelecer um trabalho conjunto no combate ao tráfico de armas e à lavagem de capitais, onde o governo dos Estados Unidos realmente pode ajudar muito. Porém, havia essa percepção de que não cabe dentro do ordenamento jurídico brasileiro classificar essas organizações criminosas como organizações terroristas. E isso foi explicado ao governo dos Estados Unidos, porque são, assim como outros estudiosos apontaram e autoridades, são organizações que trabalham com o objetivo do lucro, do ganho em mercados legais e mercados ilegais. E sim, a gente tem determinados atos que podem ser considerados terroristas, como o que aconteceu em 2006 em São Paulo, como os ataques do Comando Vermelho também a instituições públicas, mas isso não é o objetivo dessas organizações. Não é derrubar o Estado, não é, por motivos políticos, ideológicos ou religiosos, atacar o Estado como um todo. Então, eu acho que é um momento em que uma decisão unilateral de um país, não dentro de uma construção feita ao longo do tempo de trabalho conjunto, ela pode não atrapalhar as investigações, mas ela pode dificultar essa cooperação ao longo do tempo, porque ela cria ruídos, ela cria desconfiança em uma relação que já vinha ao longo do tempo. Então, em termos gerais, eu não acho que será produtivo no combate a essas organizações criminosas. Que tipo de precedentes isso abre em relação a possíveis interferências aqui no nosso país, na visão de vocês? Olha, a gente tem que entender dentro da perspectiva desse atual governo dos Estados Unidos, que foi uma ruptura com os governos anteriores. Desde o início do atual governo, essa classificação e essa narrativa de combate ao crime organizado tem sido utilizada como uma ferramenta de pressão geopolítica em diferentes governos. A gente pode lembrar aqui dos cartéis mexicanos, que foram inicialmente colocados como organizações terroristas, e houve uma pressão muito grande sobre o governo mexicano. A gente pode pontuar o governo da Venezuela, que inclusive o Tren de Aragua e o Cartel de los Soles foram designados como organizações terroristas, e a prisão do presidente Maduro, capturado dentro do território da Venezuela, a justificativa foi a participação dele nesse Cartel de los Soles. E após a prisão dele, a chegada dele aos Estados Unidos, o próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos não só desfez essa narrativa, como declarou que esse cartel sequer existia. Agora, recentemente, a gente teve o indiciamento do presidente da Colômbia por possível envolvimento com organizações narcotraficantes. Então, o que a gente tem observado é uma utilização dessa narrativa do combate ao crime organizado na América Latina como uma ferramenta de pressão geopolítica. E isso fica mais evidente quando a gente sabe que temos organizações criminosas de outros países, fora da América Latina, que atuam há muito mais tempo nos Estados Unidos e com uma presença muito maior do que as organizações criminosas brasileiras, e que até o momento não houve nenhum movimento de declará-las organizações terroristas, apesar da sua presença muito maior em território americano.
Sim. Há risco do Brasil ser alvo militar dos Estados Unidos depois dessa denominação, na visão de vocês? E por quais caminhos de justificativa a partir dessa classificação em facções terroristas? Olha, esse governo atual dos Estados Unidos ele tem tido uma capacidade impressionante de nos surpreender a cada momento. Então, após a prisão de um presidente em exercício de um país que não está em guerra com o outro, eu acho que a barra de limite foi colocada muito alta. Então, seria possível que isso acontecesse? Dentro do espectro da legislação americana e dessa designação, é sim possível. Legalmente, para os Estados Unidos, eles podem atuar tanto no Brasil quanto em outros territórios, alegadamente, para combater essas organizações criminosas. Agora, sob uma perspectiva real de combate a essas organizações criminosas, alguém consegue imaginar SEALs americanos indo a comunidades, por exemplo, do Rio de Janeiro, para entrarem e atuarem para libertar essas comunidades do jugo dessas organizações criminosas? Não vejo possibilidade disso acontecer. Acho que, inclusive, se algo do tipo acontecesse, eles teriam que ser resgatados pelos policiais do BOP. Porque a dinâmica das organizações criminosas brasileiras são completamente distintas das outras internacionais, seja da Venezuela, da Colômbia, do México e de outros países. Então, não é algo simples. E, ao mesmo tempo em que você tem essa possibilidade, você coloca não só o governo brasileiro sob pressão de possíveis sanções, mas também setores econômicos do país muito importantes. A gente tem que lembrar que ontem tivemos uma operação que mostrou como o PCC tem utilizado o sistema financeiro nacional para lavagem de dinheiro. A Operação Carbono Oculto mostrou também como fundos de investimento foram utilizados para movimentar dinheiro obtido ilicitamente e como o mercado de combustíveis foi infiltrado por organizações criminosas. Só essas duas operações já possibilitariam o governo dos Estados Unidos a sancionar setores importantes da economia. A gente está falando de indústrias, de bancos importantes do Brasil. E a gente pode falar, por exemplo, também que eles poderiam apontar que o sistema portuário brasileiro, por exemplo, está sendo utilizado a sua logística para exportação de cocaína e sancionar portos brasileiros e empresas exportadoras brasileiras. Ou seja, a possibilidade de ações contra a economia brasileira e o governo brasileiro são enormes. A gente tem um desafio grande pela frente porque a gente não sabe até onde o governo dos Estados Unidos pode ir para defender os seus interesses. Estamos em ano eleitoral. Conselheiro, mas para muita gente, né, acompanhamos que o combate aí às facções, aos grupos organizados, vem falhando nos últimos anos aqui no nosso país. É uma preocupação enorme dos brasileiros, a segurança pública, a presença das facções na vida, né, controlando a vida de várias comunidades aqui pelo país. Então, essa classificação americana, muitas vezes, é confundida pela população com algum tipo de ajuda. Queria que o senhor explicasse nesse sentido. Não representa nenhum tipo de avanço no combate às facções? E o senhor, pela sua explicação da minha outra pergunta, não acredita que ajuda, mas também não acha que isso vai atrapalhar na interlocução entre os dois países para o combate? Olha, na verdade, eu acho que se os Estados Unidos realmente tivessem o interesse de auxiliar no combate às organizações criminosas, não só brasileiras, mas da América Latina como um todo, ele poderia fazer muito mais do que apenas uma mudança como essa. O problema, por exemplo, do tráfico de armas de fogo. A gente tem mapeado não só as forças de segurança do Brasil, mas os próprios americanos. Eles sabem que grande parte das armas que alimentam a violência na América Latina tem como origem o comércio de armas dos Estados Unidos. A própria ATF americana, que é a agência que combate o tráfico de armas, ela já apontou em relatórios que a Flórida é ponto de fonte de fornecimento de armas e de peças de fuzis para a América do Sul, e que o Arizona e o Texas são pontos de fornecedores para fuzis que alimentam os cartéis mexicanos. Ou seja, se realmente o objetivo era facilitar o combate a essas organizações criminosas, combater o fornecimento de armas seria essencial, porque é através dessas armas que eles dominam territórios e colocam milhões de brasileiros sob seu controle. E aí a gente parte para outro pilar também, que é o combate à lavagem de dinheiro. Porque através dessa movimentação financeira robusta e enorme que nós temos das organizações criminosas, que é possível a corrupção, que é possível a cooptação
de agentes públicos, que é possível o financiamento ilícito de campanhas políticas, o financiamento e entrada dessas organizações em mercados legais, e aí os Estados Unidos têm muito como ajudar também. E isso foi sinalizado pelo governo brasileiro, que há muito espaço para esse trabalho conjunto. E não é só o governo brasileiro. O governo mexicano, inclusive, tentou recentemente processar a indústria armamentista americana por esse fornecimento incessante de armas ao crime organizado do México. Então, não é um problema só do Brasil. E sobre a outra questão, sobre a questão de atrapalhar, nós temos um pequeno problema. Quando você faz essa mudança de uma questão de segurança pública para uma questão de defesa nacional, de segurança nacional, você muda um pouco de esfera de atuação dentro dos Estados Unidos. O que era tratado, por exemplo, entre a Polícia Federal e o DEA, que é a Agência Antidrogas Americanas, ou o FBI, passa a ser tratado também por militares e pela CIA. E aí a gente começa a ter um nível de sigilo e um nível de troca de informações muito mais restrito. E, além disso, por essa desconfiança do objetivo real do governo dos Estados Unidos, ou seja, por essa desconfiança de vários governos das regiões de que essas declarações e essas designações sejam mais utilizadas como forma de pressão geopolítica de obtenção de interesses, isso cria desconfiança nas relações entre os países. Então, sim, pode acabar por dificultar e acabar por favorecer essas organizações criminosas, porque dificulta o trabalho bilateral, o trabalho conjunto entre os países. Sim. Roberto Shoa, conselheiro de Segurança Pública, muito obrigada pela entrevista, pela conversa com a gente aqui no Radar, muito importante. Hoje, um bom fim de semana para vocês, até uma próxima. Obrigado pelo convite, um bom trabalho para vocês e até a próxima.